Hello, my fairy. Eu sou Valdineia Santos, especialista em ensino de inglês para crianças de 2 a 10 anos de idade. E todos os sábados nós temos um encontro para falar sobre como que você pode deixar a sua aula mais divertida, como que ela pode converter mais para você como teacher, como que você pode transformar a sua carreira. E é disso que a gente vai falar hoje. Se você ainda não me conhece, se você não conhece o nosso projeto Teacher for Kids, aqui na descrição vai ter um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo de tudo que está vindo sobre ensino de inglês para essa faixa etária de 2 a 10 anos de idade, mas principalmente de 2 a 6 anos, porque eu percebo que no mercado você não tem muito para onde ir para ganhar uma formação realmente de como agir dentro da sala de aula, sobre desenvolvimento infantil, sobre o que é melhor. Será que você dar aula para criança é só brincar, 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 brincar? O que que é esse brincar? É tudo isso que a gente vê lá no meu Instagram e no grupo onde eu faço os aulões gratuitos. Mas vamos direto ao ponto, porque também quem me conhece sabe que eu sou objetiva. Hoje nós vamos falar um pouquinho diferente. Nós vamos falar o seguinte: será que você, como Teacher for Kids, dá para você empreender? Será que é rentável? Será que é factível você fazer um empreendimento, dar aula particulares, por exemplo, para criança na tua casa, ou abrir uma escolinha? Como é que funciona tudo isso, né? Quanto que eu tenho que cobrar pela meu valor de parcela? Será que eu tenho que ter MEI? Não tenho que ter MEI? Tenho que ter empresa? Então, eu vou tirar esse tipo de dúvida sua hoje. Eu gosto de trabalhar com apresentação, então é isso que a gente vai fazer agora. Então, primeira coisa, como eu disse no início, nós estamos falando sobre inglês para criança, tá bom? Então, não é inglês para teenagers, não é inglês para adulto, é para o nicho de crianças. E nesse nicho de crianças é muito especial. Por quê? Você não é só uma teacher de línguas, né? Você não ensina só o inglês. Para essa faixa etária, você precisa fazer uma imersão cultural, precisa trazer essa cultura para dentro da sala de aula e você precisa entender também sobre desenvolvimento infantil, porque cada faixa etária ela absorve uma quantidade de informação, tá? Então, por isso, vem a minha primeira pergunta para você: qual é a sua missão? A sua missão realmente é trabalhar com crianças? Você gosta de trabalhar com crianças? Já tem experiência? Ou o que que você acha que é trabalhar com criança? Se a sua resposta é sim, continua aqui comigo. Por quê? É possível sim você fazer um empreendimento para crianças, nessa faixa etária, principalmente de 2 a 6 anos, mas de 7 a 10 anos é muito mais factível de você montar grupos na tua casa, para você ter aula particular. Dá para você fazer aulas online, inclusive, a partir de 8 anos, tá? Abaixo de 8 anos não é possível você dar aula online. E quando eu digo que não é possível dar aula online, é minha sugestão, baseada na minha experiência. Agora, possível, tudo é possível, né, gente? Você consegue com certeza, colocar aí um vídeo e tudo mais, mas não é efetivo. Então, a partir do momento que você sabe, dessas questões, que você sabe que é possível, você precisa estar atenta a algumas coisas das crianças, tá? Primeiro, onde que você vai abrir o seu negócio? Por quê? Geralmente a criança ou ela vai para uma escolinha e fica lá o dia todo, ou ela estuda na escolinha um período e o outro período fica com a avó, com a tia, com o pai, com a própria mãe. E assim, no seu bairro, na sua região, é possível essa mãe levar até você? Então, faça essa análise de mercado, porque agora, como a gente vai falar de negócio, você precisa fazer estudo do seu mercado. Tem alguns lugares que geralmente não é muito possível isso, porque os pais são super ocupados, né? Cidades grandes, por exemplo, é muito difícil a mãe pegar a criança pequena e levar ali para o curso do inglês, depois para a natação, depois não sei das quantas. Geralmente ela vai pegar uma escola que já tenha tudo isso. Mas não desanime. Se você é de cidade grande, você acha que realmente perto da sua casa ali não vai ter muito interesse das crianças irem por essa questão logística, você pode ter o seu próprio programa bilíngue e implantar em pequenas escolas da sua região, né? Por que não? Você já é uma teacher, principalmente se você tiver muita experiência, você montar um portfólio e você oferecer para pequenas escolas, para colocar o inglês lá. Por que que isso é vantajoso para a escola? Primeiro, porque a escola, geralmente a pessoa, a direção, não fala inglês, não sabe lidar com isso, não sabe como fazer. Então, ela, tendo você como terceirizada, ela vai ficar muito mais tranquila. Segundo, você entra como empresa, então você vai abater custos de CLT da empresa da escola. Então, você também é algo vantajoso para ela. Terceiro,
ela não vai mais ficar preocupada se a professora vem, se a professora não vem. As teachers de inglês têm uma volatilidade muito grande, né, dentro das escolas. E aí entra você com mais uma vantagem. Quer mais uma vantagem? Você ainda pode dar dinheiro para essa escola, você tem noção? Como? Você implantando para 100% daquela escola, se ela te der essa abertura, você fala que você vai pagar uma comissão para ela. Então você ganha e a escola ganha. Gostou dessa ideia? Então, olha, é que são vários tipos de empreendimento. Aqui eu vou falar, você começando agora, ou você montar uma turma particular, você já vai ganhar uma boa grana a mais do que você ganha em escolas normais e regulares, mas você pode ampliar o seu negócio para escolas infantis, tá bom? E depois tem outros degraus, né? Que é, por exemplo, você dá aula online, não para criança, mas você estipular material, ou você vender mesmo material para pay teachers, Pinterest, que a gente já até falou em alguma live aí essa semana, tá bom? Então, é possível você ter empreendimento. Eu dei 3 exemplos para vocês, poderia dar outros aqui, mas vamos focar agora em aulas particulares, tá? Você começando da primeira fase, da primeira etapa de empreendimento. Não se iluda. Não tente começar a empreender do de cima para baixo. Veja aquilo que faz sentido para você, vai com calma, fazendo a transição que tudo dá certo. Importante, antes de você começar qualquer empreendimento, você precisa ser uma empresa. Então, você precisa abrir um MEI, pelo menos, de início. E por que, Val, que eu vou abrir um MEI, eu vou ter custo de imposto, eu só tenho um aluno, só tenho 2 alunos, é muito pouco. Primeira coisa, não é nem por questões do imposto. Primeiro, é para você. Olha só, vou até parar aqui para voltar aqui para falar com você. Se você não encarar que você está fazendo um empreendimento para você, como empresa, que você é uma empresária agora da educação, se você nem convencer você mesma disso, como que você vai convencer o outro? Né? Você vai cair na questão da professora particular que faz isso por hobby. Então, você estruturar isso de maneira oficial é como se você tivesse um comprometimento maior com você primeiro. Agora, é claro, se você vai fazer aquela ideia de colocar um empreendimento dentro de escolas, por exemplo, a escola vai pedir para você um MEI, vai pedir para você emitir uma nota fiscal, tá? Agora, quando você chega para os pais e você fala, olha, minha escola, o nome da minha escola é tal, tal, idiomas para crianças, alguma coisa assim, ela vai te ver com outros olhos também. Isso também te dá outra autoridade. Isso você já sai na frente das outras teachers que estão trabalhando como amadoras no mercado. Né? Então, ninguém mais quer amadorismo. As pessoas querem pessoas profissionais que façam a diferença na vida do filho dela. Tá? Então, é importante, sim, você pagar o MEI. O MEI é muito barato por mês, mas, como eu disse, não é questão de pagar ou não pagar o imposto. É uma questão mais de posicionamento no mercado. Imagina você comprando um produto meu e eu falo assim para você, ok, deposita aqui na minha conta particular. Ou eu falo para você, ok, meu CNPJ é tal, ou a minha plataforma é tal, você vai chegar na minha plataforma e você vai baixar o teu material. Dá outro sentido para o contato que nós temos, tá? Mas vamos lá. O que mais que você precisa se preocupar? Ah, independente de você ser uma empresa, né, ou você trabalhar para uma escola, mas no caso aqui você dá aula particular, sempre pensa que a gente vai andar junto com a parte pedagógica, seus alunos felizes com a sua empresa. Senão, não funciona. São 3 pilares, na verdade, a Fairy Teacher, ela tem 5 pilares, mas esses 3 pilares são os principais. O seu aluno, a sua escola como business, e a parte pedagógica. E aí você precisa procurar aluno, né? Ou escola, você precisa começar a matrícula. Como que você vai começar as matrículas? Você precisa divulgar isso. E a divulgação vai fazer parte de tudo isso, tá? Então, para você fazer a divulgação, como eu disse, você precisa se profissionalizar. A minha ideia é que você tenha um portfólio. O que é esse portfólio? Você vai preparar, você vai sentar, pensar no seu curso, preparar uma apresentação, fazer na sua cabeça primeiro quem que você vai atender, qual a faixa etária, que tipo de curso que é, quais são os seus valores como pessoa, trabalhe a sua imagem de acordo com o seu valor, alinhe a sua metodologia, que metodologia e técnicas que você usa durante a sua sala de aula, para que você mostre isso para o pai. Escolha o seu material muito bem escolhido, né? Principalmente crianças pequenas, precisa ser material lúdico, não pode ser apostila, não caia nessa de comprar apostila pronta da internet, entendeu? Que vai funcionar para você, porque não vai.
A apostila ela só vai funcionar se você tiver domínio de técnicas e metodologias, tá? E, inclusive, assim, para que você realmente faça a sua aula ficar encantada, o material é um detalhe. O material é para dar suporte para você e para que o pai veja o que você está fazendo dentro da sala de aula, mas a sua aula ocorre durante os 40 minutos que você está com a criança. Aí você precisa pensar na sua estrutura de marketing e vendas, tá? Por quê? Como que você vai fazer tudo isso? Como que as pessoas vão saber que você existe? Mas a primeira coisa, você tem que ter uma apresentação do seu curso, né? Lembra? Tudo profissional. Então, dentro do curso, como eu disse, estabeleça as tecnologias, as metodologias, veja se você vai trabalhar online, se você vai trabalhar offline, se você vai trabalhar os dois. Veja o material. E aí, dentro do curso, precisa ter reunião com os pais, precisa ter um sistema de avaliação. Como é o seu sistema de avaliação das crianças? Nós temos dois tipos de avaliação principais. Uma, avaliação contínua durante a aula, né, que a gente faz, que não é prova. Você vai observar o seu aluno, você vai acompanhá-lo. E ela é recorrente, né? Ela vai aumentando a sua avaliação. Agora, a outra é a prova, sim. Precisa dar prova? Precisa, Val, para que você saiba como o seu aluno está indo. Ou até mesmo preparar ele para uma certificação internacional, se for o caso. Então, você precisa ter medida. Se nós não medimos o que a gente faz, a gente não tem como saber se isso está bom, se isso está ruim. Então, mesmo o teste escrito para o aluno, ele é um teste focado no resultado para você saber se você está no caminho certo ou não. Agora, importante, teste escrito você só vai dar acima de 7 anos, tá bom? Não caia nesse canto de sereia de ficar dando aula gratuita, aula demonstrativa. Não, para criança não. Você tem que ter um portfólio muito bem feito, você tem que ter um posicionamento, uma autoridade, e aí você explica como que é a tua metodologia. Você pode, sim, marcar um horário com o pai para você apresentar, mas você não vai dar aula, tá? Então, aí você apresenta como é teu curso. E, por fim, crianças de 8 a 10 anos, de 7 nem tanto, mas de 8 a 10 anos, você precisa ter um placement test para você saber em qual turma que você vai colocar esse aluno, principalmente os de 9 e 10 anos. Porque 9 e 10 anos, apesar dele já ter 9 e 10 anos, às vezes ele é um aluno que vai precisar estudar com um aluno de 8, porque ele é muito básico. Ou também você pode ter o contrário, você vai poder ter alunos aí que veio com você em programas bilíngues desde 2 anos, ele vai chegar com 8 anos, entrando talvez para trabalhar com alunos de 9. Talvez não com alunos de 10, mas por causa da questão do desenvolvimento emocional, tá? Porque aí não bate, né? Não dá para colocar uma criança de 7 com 10 anos. Então você precisa fazer o placement test para você organizar os seus grupos de acordo. Principalmente, gente, os grupos de 7 a 10 anos dá maior confusão. E de 10 a 12 eu nem te falo. Aliás, já vou até te dar spoiler. Para você ter ideia, não existe material para alunos de 10 a 12 anos básico. Os que existem, eles são muito básicos, muito criancinha, com desenvolvimento infantil que não bate, e aí não serve. E os alunos maiores são muito avançados. Então, você precisa ter um placement test, precisa ter uma organização de grupo, organizar os grupos não só pelo dinheiro, sabe? Não só porque você tem vaga no grupo, mas se aquele grupo faz sentido para aquele aluno. Mesmo que você tenha que dar, por um tempo, aula particular para aquele aluno, às vezes vai ser mais rentável para você, não por hora aula, mas ele vai ser rentável na propaganda que você vai ter desse aluno, no feedback que ele tem, e mais alunos vão chegar até você, tá bom? Agora falando mais na prática, né, quanto que você cobra, né, como que você faz isso? Olha, essa pergunta, fizeram até essa pergunta para mim, quanto que eu cobro, como que eu devo cobrar, né, o meu aluno particular? Depende muito, depende da região que você mora, depende se você vai atender 1, 2, 3, 4 alunos, mas o mais importante, eu acho que é você colocar o preço para a sua hora. Por quanto você trabalha? Aqui na minha região, o preço de grupo de alunos, de teachers de kids, ele está por volta de 200 a R$ 250. Mas eu já tive alunos que me pagavam por volta de 270 a R$ 300 para os alunos mais avançados ou maiorzinhos. E os piquititos, que é de 2 a 6 anos, na faixa de R$ 190 o grupo, tá? Agora, aula particular, geralmente aqui na região, ela está entre R$ 100 a R$ 150 a hora. Vai funcionar para você? Não sei. Eu não sei qual que é a renda per capita da sua região, qual é o status da tua região, o que, que eles valorizam. Então, quando você está abrindo uma empresa, é importante você fazer estudo de mercado. Esse é um do plano de negócio que você estuda. Primeiro, no plano de negócio, você estuda a sua persona.
que é a sua persona? É aquela primeira pessoa que eu falei lá. Qual a sua missão? Quem que você vai atender? Qual a faixa etária? Né? Você pode até colocar qual a renda, né? É de 2 a 6 anos, mas de qual renda? Seriam dos alunos particulares, que estudam em escola particulares, que estudam em escola pública? Você vai precisar fazer isso. Segundo passo do plano de negócios é você fazer o estudo de mercado, que é, nós temos crianças dessa faixa etária aí perto de você? Nós temos crianças interessadas nisso? Elas pagariam o valor de 200, de R$ 300? Faça uma pesquisa, faça uma pesquisa. Tá? Você pode fazer essa pesquisa online ou você pode fazer essa pesquisa mesmo em papelzinho. Vai falando com um amigo, vai falando com outro, pede permissão em alguma escolinha infantil para que você faça esse tipo de pesquisa, mas você precisa ter essa informação, tá bom? Espero que essa questão do preço tenha ficado claro para você. O que mais? Aí, novamente, né, como organização, você precisa ter aí um formulário, uma ficha de matrícula. Uma ficha de matrícula muito bem feita, com os dados pessoais, com os documentos, com tudo bonitinho para que você formalize um contrato. Não dá, mesmo que você tenha um aluno particular. E que esse aluno particular seja filho da sua melhor amiga. Precisa ter um contrato. Começa a formalizar a tua empresa enquanto você está pequena. Porque se você fizer tudo direitinho agora, quando você tiver 1.000 alunos, vai estar tudo certinho na tua cabeça como deve desenrolar. Agora, se você começa aqui mais ou menos, você, quando tiver um monte de aluno, vai estar uma bagunça a tua escola. E isso vai impactar no teu lucro, vai impactar na tua escola, na gestão como um todo. Então, tenha uma ficha de matrícula, um contrato anual, sempre pegue uma declaração de uso e imagem do aluno, para que você possa postar isso nas redes sociais sem nenhum problema. Mas, Val, é filho da minha amiga. Hoje vocês são amigas, amanhã você não sabe. Então, precisa ter os documentos na mão, tá? Sempre. Aí, de preferência, tenha boletos, tá? Se você optou pelo MEI, você vai poder abrir uma conta bancária no seu nome, no seu CNPJ. Então, emita boletos. Por que emitir boleto? A gente vai falar agora de como cobrar tudo isso aí. Pai, geralmente, se você coloca assim, ó, você me paga no dia 10, mas você não manda nada para ele, por mais que ele seja certinho, muitas vezes ele não vai te pagar dia 10, ele vai pagar no dia 11, vai pagar no dia 12. Só que para você pode ser que faça diferença esse 1, 2 dias. Agora, boleto não. Brasileiro adora ter um boleto. Então, no boleto, ele sabe que ele tem que pagar naquele dia. Se ele não pagar naquele dia, vai ter os juros. E ele também começa a te respeitar como empresa e não como a professorinha particular do filho dele. Entendeu? Então, faça boleto. Ai, Val, não tenho como fazer boleto, vai me cobrar taxa, eu ainda não tenho a empresa aberta. Então, você vai fazer um carnezinho. Mas nesse carnezinho você vai colocar logo, você vai colocar capa, você vai colocar valor, você coloca taxa de juros, igualzinho o boleto. E você vai fazer um carnezinho semestral para esse pai, para essa mãe. E você vai mandar para ela, tá? E aí, quando ela for pagar, você vai carimbar pago, você vai receber, mesmo que ela faça transferência, se ela fizer transferência para tua conta, você mande para ela um recibo. Tira a foto e coloca que está dado baixa. Ou no próprio WhatsApp, você faz, tem um textinho assim irregular que você coloca lá. Quitada a parcela de número tal. E aí eu falei a palavra parcela. Por quê? Não venda o teu curso por mensalidade, e sim por parcelas. Porque se você falar mensalidade, esse pai e essa mãe, quando você entrar em julho, que é férias, ela não vai querer te pagar. Porque ela vai falar assim: não, eu te pago mensal. Eu pago você para dar aula mensal para o meu filho. Se você não vai dar aula para ele, eu não tenho que te pagar, eu tenho esse direito. Agora, se você cobrar por parcela, é diferente. Por isso que eu falei do contrato anual. Você faz um contrato anual dizendo o seguinte: olha, o meu curso custa R$ 1.500. Agora, você pode parcelar em 10 parcelas de tanto ou 12 parcelas de tanto. O que você prefere? E aí, se ela falar 12 parcelas, aí você fala, então tá, então vai dar 12 parcelas, vamos supor de 150, não é, né? Mas 12 de 150, e você vai emitir o boleto de janeiro a dezembro. Eu não sugiro que você emita o boleto do ano. Faça semestral, como eu disse anteriormente. Então, você vai fazer de janeiro a julho e depois de agosto a dezembro. Por que eu faço essa pausa no meio, mesmo com o contrato anual? Porque meio do ano, para ter flexibilidade também. Eu tive muitos alunos que, às vezes, o pai mudou de país, mudou de cidade. Então, também não vou ficar prendendo o pai por causa de um contrato anual. Tá? Você tem que ser flexível assim também. O contrato e essa questão do boleto é mais para que você formalize e que ele saiba que ele tem responsabilidade com você também em janeiro, também em julho, independente do filho dele ter aula ou não. Porque nesses meses você está buscando informação, você está estudando, você está planejando a aula do semestre, então você não deixou de trabalhar. Tudo bem?
Então, espero que você, se você não entendeu muito isso, coloca nos comentários que a gente vai conversando, eu vou dando feedback para você, como eu disse, entra no nosso grupo do WhatsApp, coloque, como que eu poderia fazer? A minha vontade é falar assim, meninas, vistam a teacher empreendedora em você, mesmo que você queira dar aula para outras escolas. É que esse é outro papo. Mas assim, se você está dando aula para outras escolas, incorpore a teacher profissional e não a professorazinha que está indo lá mendigar uma vaga na escola da pessoa. Até mesmo pelo contrário, vocês não descobriram ainda o poder que você está na mão. Você tem o poder, porque no mercado nós não temos profissionais qualificados para essa faixa etária de 2 a 10 anos. Então, seja você a pessoa de destaque. Agora, se você quiser ser a professora igual a todas, aí ferrou, né? Você precisa ser a Fairy Teacher. E se você não sabe como que é ser Fairy Teacher, você precisa conhecer o nosso programa de formação de Fairy Teachers. Você precisa estar ligada nos nossos aulões gratuitos, no nosso Instagram, na nossa live 190 Help Teacher, né? Aqui você vai ter tudo o que você precisa sobre educação infantil, como ensinar inglês para crianças de 2 a 10 anos, tá? Mas vamos lá, o que mais que eu quero mostrar para você? Estratégias de como você vai divulgar isso, a sua aula particular e como for. Você tem 3 passos para fazer. Primeiro, social media, né? Não temos como mais, nesse mundo globalizado, não usar as redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Então, você precisa ter um Instagram profissional, você precisa ter uma foto de perfil legal, uma bio ligada com a sua persona, posts ligados com a sua persona, tudo amarradinho para você divulgar o seu trabalho. Depois, trabalhe a sua vizinhança, né? Se lá você puder usar panfletos, faça isso. Ataque a comunidade como um todo para todo mundo saber o que você faz. Eu conheço professoras que a própria família não sabe que ela dá aula particular de inglês. Então, aí fica difícil, né? Se você não é vista, você não vai ser lembrada, né? Então, acho que é alguma coisa assim. Ou você não é lembrado se você é visto. Até a Coca-Cola faz propaganda e ela vende milhões. Então, você precisa fazer sua propaganda todos os dias, tá? Como eu estou fazendo aqui. Estou dando um aulão gratuito e estou falando para você. Nós temos uma formação especializada em educação de inglês infantil de 2 a 10 anos. Tá? E você está perdendo de não estar nele, ter desconto para você. E a terceira maneira de você ser vista são por meios de projetos. Lembra que eu falei que tem que ser uma conexão da sua sala de aula com você, com a parte pedagógica? Os projetos entram aí. Então, os seus projetos precisam ser espetaculares para que eles cheguem até o pai, para que eles cheguem até a diretora da escola, para que eles cheguem na sua vizinhança, para que todos saibam que o seu projeto foi divertido. Mas o mais importante, né? Que ele tenha um objetivo pedagógico para o aluno, né? Também não faz sentido você fazer um carnaval e o aluno não está aproveitando isso. Então, deixa isso bem separado. O aluno em primeiro lugar. Depois, você vai extravasar isso e as pessoas vão saber que você existe. Hoje mesmo, no Halloween, eu postei lá no grupo, o teacher do meu filho veio aqui de Coringa, né? E fez um riddle com ele, encantou ele e me encantou como mãe, né? Porque eu sei que ele está tendo uma preocupação com ele. E é claro que a rematrícula vai sair. Então, se você faz algo disso na sua vizinhança, imagina o impacto que você vai dar. Imagina você fazendo um evento, um projeto no parque da cidade aí perto e convidar alguns alunos só para divulgar o seu trabalho, tá? Então, é isso, você vai divulgar, tá? Faz parte do jogo, faz parte da empreendedora. Eu sei que muitas professoras não são empreendedoras, então fica com vergonha, não tem essa atitude de ir, mas se você decidiu que você quer ser professora particular de inglês ou empreender nesse ramo, você vai precisar desenvolver essas habilidades, tá? Para que você consiga muitos alunos, muitos. Não são poucos, não, tá? Porque senão você fica se contentando também com um grupinho de 6, e não é isso. O que é mais? Uma outra coisa importante, né, de quem tem empresa ou de quem vai ter grupos particulares é informação regular. O pai, gente, principalmente das crianças de 2 a 6 anos, eles ficam muito curiosos de saber como está sendo a aula da criança. Então, é importante você ter relatórios semanais. É isso aí, relatórios semanais. Como que eu faço um relatório semanal, Val? Pelo amor de Deus, eu já dou aula de 2 a 10 horas. Fácil. Um grupo de WhatsApp. Você pega pelo menos uma parte do coisa. Gente, eu vou ter que dar uma paradinha só e eu já volto. Só um minuto. Aulão é assim, gente. Tudo não coisa, eu tô sozinha e chegou gente aqui. Mas enfim, vamos lá. Então, estávamos falando sobre essa informação constante. É preciso você dar essa informação constante.
você fazer esse relatório semanal? Abre um grupinho do WhatsApp, coloca ali por grupos, né, por salas, e você coloca uma fotinho do que foi dado na semana e coloca um resumo pequenininho. Não precisa ser nada extraordinário, nem nada, mas o pai vai se sentir acolhido por você, vai sentir que você está passando para ele tudo o que está acontecendo dentro da sala de aula. E aí depois entra, sim, os relatórios semestrais. Aí você faz, sim, um relatório todo detalhado a cada semestre para entregar, de preferência, em algum evento, para que você faça maior presença com esse pai, tá? E o que mais? Aqui eu não coloquei, mas eu vou falar sobre esse encontro aí semestral que é importante. Quando você fizer o relatório semestral, é importante que você eh, faça um evento para que o pai vá lá buscar esse relatório. Então, pode ser em junho e em novembro, junho e outubro, para que você tenha a presença do pai bem pertinho de você, para que ele sinta, para que ele saiba tudo que o aluno está aprendendo, para que você passe para ele a maior segurança possível, porque dos medos do pai é essa insegurança. Se o filho está aprendendo mesmo, se ele não está ali só brincando, porque a criança geralmente às vezes não chega em casa falando inglês, então ele vai ter um monte de inseguranças, e é esse momento. E junho e novembro é momento de rematrícula. Então, são momentos importantes de você estar perto do pai. E aí, por fim, você vai rodar o PDCA, que é o quê? Você vai planejar tudo isso que eu falei para você vai executar e você vai mensurar. Você precisa medir. E todas essas estratégias, está dando certo? Se está dando certo, você continua. Se não está dando certo, você faz ajustes. E haja, né? Haja no seguinte, tem que corrigir alguma coisa? Corrija. Se não, faça o que está dando certo e melhore isso cada vez mais. Mas sempre pense, se você não planejar, você não vai executar. E você precisa medir, você precisa ter metas. Então, como professora particular, você vai começar. Eu quero ter um aluno. Então no semestre que vem, quantos alunos você quer ter? Para você ter mais alunos, você precisa fazer eventos. Você precisa fazer toda essa divulgação que eu falei, para que você consiga se mostrar e conseguir um novo aluno. O aluno não vai chegar até você, é você que vai até o aluno por meio desse planejamento. Certo? Era isso que eu tinha para mostrar hoje para você, mas eu gostaria de deixar esse vídeo porque me pediram. Aliás, você também pode pedir, me sugerir lá no Instagram, do que você gostaria, qual a sua dúvida no ensino de inglês para crianças de 2 a 10 anos, e eu venho aqui e gravo um vídeo para você como esse. Entre na nossa rede do Instagram, meu nome é Valdineia Santos, se inscreva aqui no YouTube e já aciona o sininho, porque ele que vai te avisar de todas as novidades por aqui, ok? Se há, espero ver você no próximo aulão. Bye, bye.